boa noite a todos. Nós estamos hoje dando continuidade, né, à nossa série dos 5 últimos estudos, para nós concluirmos o módulo 3 do Seminário Teológico de Base da Escola de Discípulos. Trata hoje, na sua terceira aula, sobre a santificação e a perseverança, né? Estudo de número 37, é o antepenúltimo, teremos 38, 39, e lá no dia 17 de dezembro, com o estudo 39, logo após nosso culto especial, né, do The Chosen, no dia 15, nós concluímos, né, com a última aula dessa série das últimas 5 aulas. Nós concluímos o módulo 3, passando 1 pelo módulo 2, e agora o módulo 3, que trata basicamente sobre cristologia, né, que é o estudo a respeito de Cristo, da sua vida, mistério e outros assuntos que nós tratamos. Se você quiser ver alguma dessas aulas, só você ir até o YouTube da igreja, YouTube/M de Ministério, né? M Deuteronômio, sem acento, é o nome da igreja. Assim como nossas redes sociais, você pode assistir e visualizar todos os nossos estudos na playlist do CETEB, assim como também acessar o nosso Instagram e poder acompanhar, né, todos os eventos. Mas hoje nós falaremos sobre santificação e perseverança. Eu vou pedir à pastora Jéssica para orar, para abençoar a nossa vida, e logo na sequência nós estaremos retornando para a aula. Amém, amém, igreja. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, Pai querido, Pai. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por esse dia. Por mais uma terça-feira aqui, Senhor Deus, reunido, Pai, para aprendermos mais da sua palavra. Pai, nos dá sabedoria, Senhor Deus, nos dê discernimento, Pai, nessa aula, Senhor Deus. Que hoje, Senhor, a gente saia daqui aprendendo mais e mais, Senhor, da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus. Abençoa cada um. Abençoa o pastor Lúcio, Senhor Deus, que vai ministrar essa aula. Nós já te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor, em nome de Jesus. Então, hoje nós estamos, deixa eu compartilhar a tela, nós estamos dando início, e vamos terminar hoje, né, dentro da nossa programação, ao estudo de número 37, que vai tratar sobre a perseverança, né? A perseverança dos santos, chato para a tela, e a santificação. Hein? Então, nós estaremos tratando nessa aula sobre esse tema, e a gente vai tratar exatamente o quê, né? Propriamente dito. Nós trataremos nesse estudo, né, os conceitos fundamentais da santificação e perseverança da fé cristã, né? Que são os pilares essenciais para um crescimento espiritual e maturidade do crente. O que nós estamos dizendo? Ao longo dessas últimas aulas, nós temos tratado de temas relacionados, obviamente, a Jesus, mas que nos direcionam para algo que é fundamental para uma vida cristã, para uma vida com Jesus sadia, que é a maturidade do crente. Nós entendemos, a gente falou um pouquinho lá atrás, quando falamos do processo de salvação, né? Sobre quando aceitamos a Cristo somos salvos, mas que o processo de salvação, ele é um processo, né? Sendo redundante, mas esse é um processo. E ao longo desse processo, né, Deus vai mudando, né? Nós trabalhamos em cima do versículo aqui, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o dia, né, de Jesus Cristo, até o seu retorno. Então, esse processo de salvação, ele envolve justamente o amadurecimento, crescimento espiritual do crente. Não é admissível no corpo de Cristo nós temos pessoas que não crescem em Cristo Jesus. Se existe esse tipo de situação, ou esse tipo de não amadurecimento, nós precisamos tratar ele de maneira, vamos dizer assim, direta, né, como pastores, como líderes, né, dentro da igreja, porque é fundamental para todo cristão que ele cresça e amadureça na sua, né? E esse amadurecimento vai nos levando a uma série de questões, abandono das velhas práticas, mudança de comportamento, abraçar ou aderir, né, vamos por assim, às disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra, solitude, né, que falaram que não é solidão. Solitude é um tempo seu com Deus, né? Tem pessoas que estão na igreja, estão sempre fazendo coisas com outros irmãos em Cristo, mas não tem um tempo dele com o Senhor, um tempo de solitude, de praticar ali uma conversa com o Senhor. E a solitude é um instrumento tão importante, né? Ao longo da minha vida, por exemplo, eu fui discipulado de tal forma, né? Na época eu era do Ministério de Missão, tinha líderes de missão, que nós fomos treinados, né, no bom sentido, discipulados, a que nós mantivéssemos um processo de oração praticamente durante todos os processos da nossa vida. Não é que a gente anda sempre em santidade, mas na medida do possível, né? Na medida da possibilidade, que tudo que nós façamos seja em espírito de oração. Então, você está trabalhando, está no momento que você está no ônibus, está nas barcas, está na van, está fazendo comida, você pode, né, estar ali em oração, falando, Senhor,
toma meus problemas, toma as minhas necessidades, toma minha família, cobre a minha vida, cobre o meu lar, toma a minha esposa, o meu esposo, meus filhos. Então, esse é um processo que vem com a amadureção. Nós não dependemos de estar na igreja para termos uma vida espiritual. Lembre-se, lá atrás nós falamos sobre isso, quando o ministério de Cristo, rei, profeta, sacerdote. Como sacerdote, né, um sacerdote para sempre, Jesus rompeu o véu que nos separava. Jesus abre um novo e vivo caminho. Nós vimos aqui na aula sobre o tabernáculo. Então, essa maturidade faz com que nós venhamos a crescer, né, na nossa caminhada com Cristo, e aí começamos a assumir naturalmente posicionamentos na nossa vida secular e na nossa vida cristã diante do Senhor com responsabilidade. Então, passamos a ter uma vida que expressa o testemunho de Jesus, e também passamos a ter uma vida na igreja que expressa o nosso amadurecimento em Cristo Jesus. Por isso que é natural, né, se você tem uma caminhada cristã consolidada, sedimentada, que você, ao longo do tempo, você assuma a responsabilidade na igreja, muitos irmãos assumem, que você se torne, né, na nossa igreja, que na estrutura, um líder de conexão, trabalha, ajuda em algum ministério, ajuda, porque essa maturidade vai trazendo uma capacidade e uma necessidade, um desejo de trabalhar para o reino. E, ao mesmo tempo, nós vamos deixando também para trás outros tipos de comportamento, vamos aprendendo a não depender tanto das nossas emoções, do nosso dia a dia, né? A gente tem conversado, né? Domingo, os pastores, a gente estava conversando sobre vários assuntos. Enfim, a gente estava tratando, um desses temas era sobre isso, sobre a questão de nós termos esse comprometimento, essa maturidade com o reino para Cristo Jesus, que é difícil, mas que nós podemos desenvolver com o tempo, né? E aprendemos que as nossas emoções, elas não controlam, né, mais a nossa vida, que nós temos agora o Espírito Santo domina, né, o fruto do Espírito domina sobre a nossa vida, assim como os nossos desejos, assim como os nossos pecados, assim sobre as nossas inclinações para abandonar aquilo que Deus estabelece. E isso vem com esse processo de santificação, de crescimento espiritual e maturidade do crente. Então, ao longo desse estudo, né, nós vamos descobrir que como crescer em santidade, principalmente como permanecer firme na fé até o fim. A perseverança, ela é um fator fundamental na vida do cristão. Aquele que perseverar será salvo, né? Os fiéis, né, os remanescentes em Cristo, que alcançarão o galardão, alcançarão a sua salvação. Então, não adianta só se converter, não adianta praticar oração por um tempo, não adianta frequentar a igreja. Se você não tiver uma vida de santificação e uma vida de perseverança em Jesus, né, eu coloco aqui, o aprofundamento com a nossa compreensão, principalmente sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida e a graça sustentadora de Deus em nossas vidas, né? Eu tenho usado, Deus tem falado, não pense que quando eu preparo as aulas, assim, quando eu preparo, né, nós preparamos pastores, por exemplo, eu, pastor Rodrigo, a gente prepara as palavras, a pastora Tatiana, a pastora Jéssica, assim como os irmãos também que dão a palavra deles, quando nós preparamos a palavra, Deus fala no nosso coração. E Deus tem falado comigo sobre essa graça sustentadora e do papel dela nas nossas vidas, né? Uma frase que eu tenho usado com muita frequência nas pregações é essa, que Deus nos amou com amor eterno e ele vai nos sustentar com amor eterno. Esse é um ponto fundamental na minha e na sua fé. Creia que Deus não somente te amou com amor eterno, mas que esse amor eterno é que vai te sustentar na sua caminhada em Cristo, na sua caminhada cristã. Não tenha medo sobre as coisas, não fique apavorado a respeito do seu futuro, das situações que se levantam, por mais que as nossas emoções sejam abaladas, e é natural que seja, e é comum que seja assim, mas nós precisamos confiar que Deus nos amou com amor eterno, irá nos sustentar com amor eterno. Em outras palavras, né, nós que estamos mais antigos na igreja, é o que fala, né? Deus não nos tirou do Egito para deixar morrer no deserto. Se Deus te tirou do cativeiro, se Deus libertou a sua vida, Deus te fez uma promessa, ele não vai te deixar morrer no meio do processo que é o deserto. Entre o Egito e Canaã, a terra prometida, tinha um deserto. Então, permita, né, que Deus trabalhe na sua vida. Mas tiveram pessoas que morreram no deserto. Sim, tiveram. E quais foram essas pessoas? Aquelas que foram incrédulas. O que é incredulidade? É a falta de confiança em Deus e sua palavra. E o que é confiança em Deus e sua palavra? É fé. Lembra que nós falamos sobre isso? A definição mais simples de fé é confiança em Deus e na sua palavra. E o que é a incredulidade? É a falta de fé
Logo, sem fé é impossível agradar a Deus. Ficaram pelo caminho. Deus havia feito uma promessa, Deus tinha dado uma promessa, e eles duvidaram, né, dessa promessa, ou tentaram, principalmente, assumir o controle dessa promessa, que é a pior que podemos fazer. A sua e a minha vida não estão mais na minha e nas suas mãos, elas estão nas mãos do Senhor. Confie no processo, confie em Cristo. Pastor, então qual é o meu papel? Buscar a entender qual é a necessidade de você amadurecer na sua fé, praticar as disciplinas espirituais, se santificar, perseverar na sua fé diante das circunstâncias. Se nós não tivéssemos dificuldade na caminhada, Deus não mandaria que nós perseverássemos, certo? Se Deus esperasse que nós não tivéssemos problemas durante a caminhada, obstáculos, guerras, Deus falaria assim, não, fica bem, aceitou a Jesus, vai bem até o final. Não, ele manda que nós perseverar, manda nós perseverar, sejam perseverantes, né? Mantenham-se firmes, mantenham-se fiéis e entender o papel do Espírito Santo. Por que eu coloquei aqui o papel do Espírito Santo? Porque nós já falamos lá no módulo 1 do Seminário Teológico de Base sobre os atributos de Deus, sobre as características de Deus. Nós falamos também sobre a trindade ou a triunidade, né? E nós falamos, todo mundo tem muito claro que tem o Pai, né? Nós oramos, meu Pai, Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, cremos no papel do Pai, Jesus falava do Pai. Cremos, obviamente, em Jesus como, né, Filho de Deus, nosso Salvador, Senhor e Salvador da vida. Mas o Espírito Santo, por mais que nós entendemos a importância, muitas vezes ele é deixado, entre aspas, no segundo plano do ponto de vista de entendimento. Entendemos que ele é uma força, que ele é uma energia, que ele é um arrepio. Não, o Espírito Santo, a Bíblia define, e nós olhamos lá atrás, se você quiser ver essa aula, procura lá na playlist. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, ele ministra os nossos corações, ele é o consolador. A tradução, o original é o paracleto, aquele que foi chamado para caminhar ao nosso lado, paracleto, ao lado, aquele que caminha ao seu lado. Existe uma pessoa, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, que foi nos enviado. Jesus fala, é necessário que eu vá, para que eu envie a vocês o Espírito. E esse Espírito é Deus, é uma pessoa, e é Ele que sustenta as nossas vidas dia após dia. Ele é o cumpridor da promessa em Mateus 28, que diz, eu estarei com vocês todos os dias, até que tudo se acabe, até a consumação dos séculos. Prolongando e aprofundando mais isso, nós já vimos diversas vezes, lá no nosso Instagram tem um pedaço, um trecho dessa mensagem, da Carta de Novo Mundo, onde eu trato sobre a nossa esperança que é viva, a nossa esperança que é. Então, tudo isso constitui um processo onde nós vamos nos santificando e nós vamos entendendo o papel do Espírito Santo e a graça que sustenta a minha. Quando nós entendemos isso, talvez a palavra não tenha medo. Confia no Senhor com todo o seu coração e o mais confia, entrega os seus caminhos, confia nele, vai fazer tudo. E isso é fundamental para que nós santifiquemos a nossa vida e perseveremos na nossa. E qual é a passagem, né, o texto que nós vamos trabalhar? Nós já vimos esse texto na Carta do Novo Mundo, Hebreus 12, 14, que diz, busquem a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Olha que texto profundo. Busquem a paz com todos. Esse é o nosso papel. Buscar a paz e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, ela é pré-requisito para nós caminharmos em perseverança até encontrarmos com o Senhor Deus para toda a eternidade. Hebreus 10, 14 também diz, porque por um único sacrifício, ele quem? Cristo aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Perceba que o escritor de Hebreus, ele não diz aqueles que estão santos, aqueles que são santos. Ele traz um conceito mais profundo. Aqueles que estão sendo santificados, aqueles que estão no processo de santificação. Jesus, no único sacrifício, ele aperfeiçoou, tornou perfeito para sempre. Quem? Aqueles que estão sendo santificados, a saber, aqueles que creram, confessaram Cristo como Senhor e Salvador. E por último, né, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, o pastor Rodrigo pregou no último culto online, Pedro, em 1 Pedro, e eu separei esse texto porque é um texto poderoso. Ele diz, olha, sejam santos, porque eu sou santo. Isso é palavras do próprio. Lembre-se, domingo eu falei sobre isso. Deus não é um homem grandão. Deus não é alguém que está sendo um senhor velho que está sentado no céu. Deus é espírito. Deus, ele é espírito. Um espírito santo, um espírito puro, no qual não há erro, não há
pecado, não há iniquidade. Deus é bom, santo, justo, eterno, onipotente, onipresente, onisciente. E esse Deus desse tamanho, que nós não entendemos, nos amou de tal forma que estabeleceu o seu desejo de ter um relacionamento íntimo e sincero com cada um de nós. E esse relacionamento íntimo e sincero tem pré-requisitos, vamos dizer assim. E esse pré-requisito é a santificação e a perseverança dos amém? Então, eu vou trazer aqui, só para nós nos lembrarmos, depois da sessão, que nós estamos no cronograma aqui, né, final do nosso módulo 3. Então, nós passamos aí, né, se você está assistindo essa aula hoje, a aplicação da salvação, que foi o estudo de número 35, está na playlist, no canal do YouTube, @mdeuteronômio, é só você procurar lá, estudo de número 36, a justificação e a adoção. Na semana passada que nós vimos, né, a justificação, foi uma aula linda, volte lá, assista essa aula, foi uma bênção. E hoje nós estamos tratando do estudo 37, a santificação e a perseverança. Teremos ainda a glorificação e, por último, a salvação completa, onde nós vamos ver todo esse processo de uma única. Mas, dito isso, né, a grande pergunta é, eu expus que sejam santos porque eu sou santo. Aquele que está perseverança... Cristo aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Então, a pergunta é, o que é santidade, né? E é isso que nós vamos ver agora, em nome de Jesus. Eu gostaria que você confirmasse para o áudio, por favor. Você já ouviu a palavra santo ou cantou a palavra santo alguma vez numa música na igreja? Vou parar aqui um minutinho. Vocês conseguem ouvir o áudio? Sim? Sim. Sim. Vou retornar aqui. Deixa eu ver como é que está a produção. Você já ouviu a palavra santo ou cantou a palavra santo alguma vez numa música na igreja? Para quase todo mundo, a ideia tem a ver com ser uma pessoa moralmente boa. Então Deus é santo porque ele é moralmente perfeito. Isso é uma parte. Na Bíblia, a ideia de santidade é maior e mais rica. Na verdade, o que ela descreve é como Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único que tem poder para criar um mundo cheio de vida e beleza. Toda essa capacidade torna Deus único, que é o significado da palavra santo. Um jeito bom para entender a santidade de Deus é usar o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar, e é muito poderoso. Ele é a fonte de toda essa vida maravilhosa no planeta. Assim, poderia dizer que o Sol é santo. E poderia ir ainda mais longe e dizer que tudo que chega perto do Sol também é santo. Porque quanto mais perto você chega do Sol, mais intenso ele fica. Isso. Aquele mesmo poder e bondade que criou toda essa vida também é muito perigoso. Quer dizer que se chegamos perto do Sol, ele nos destrói. Da mesma forma, existe o paradoxo da santidade de Deus. Porque se estiver impuro, a presença dele se torna perigosa para você. Não porque é má, mas porque é boa demais. A primeira vez que vemos o paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Deus manda Moisés tirar as sandálias porque ele está num lugar sagrado. Moisés cobre o rosto com medo e Deus diz: "Ei, não se aproxime, é intenso." Na verdade, a intensidade da santidade de Deus fica ainda mais evidente nas histórias do Templo de Israel, que era o lugar principal da santa presença de Deus. No meio do templo tinha uma sala chamada de Lugar Santíssimo. Era o epicentro da presença de Deus. Se você fosse um israelita que morava perto do templo ou um sacerdote que trabalha no templo, você estava bem perto da presença santa de Deus, o que era perigoso. Isso é um problema. Então, como funciona? Na Bíblia, a solução é que você precisa se tornar puro. Tipo, pureza moral? Sim, isso é bem fácil de entender. A Bíblia passa muito tempo falando de outro tipo de pureza, a pureza cerimonial. É um estado em que você se afasta de qualquer coisa relacionada à morte, como tocar pele doente, um morto ou ainda fluidos corporais. Tudo isso deixa você impuro, e ficar cerimonialmente impuro não é necessariamente pecado. O que é errado é entrar na presença de Deus quando você está impuro. É por isso que Deus deu aos israelitas instruções claras para saberem quando estavam impuros e o que fazer para se purificar e poder entrar no templo. O livro de Levítico fala disso. Certo, mas não para por aí. A ideia se desenvolve. Mais tarde nas Escrituras, lemos uma história contada pelo profeta Isaías. Ele tem uma visão estranha, em que está no templo e na presença de Deus. Ele fica apavorado. Ele sabe as regras e não deveria ter entrado. E ele tem medo de ser destruído. Então essa criatura estranha, chamada Serafim... Bem estranha mesmo. Isso. Ela voa até ele, carregando uma brasa quente. Depois toca sua boca com a brasa e então diz o seguinte: sua culpa é removida e o seu pecado está perdoado. Essa brasa ardente de alguma forma torna Isaías puro. Isso é extraordinário.
Porque normalmente, quando tocamos algo impuro, isso transfere sua impureza para nós. Mas agora temos uma ideia totalmente nova. Essa brasa, um objeto muito santo e puro, toca Isaías e transfere sua pureza para ele. Ele não é destruído pela santidade de Deus, mas é transformado por ela. E as consequências disso são enormes. Outra coisa acontece, mas com outro profeta, Ezequiel. Ele está no templo e tem essa visão de água pingando para fora dele. Então, essa água vira um riacho, que cresce, vira um rio profundo, que flui pelo deserto, deixando tudo verde por onde passa. Depois, ele deságua no Mar Morto, dando vida a tudo. Então, em vez de primeiro se tornar puro e depois entrar no templo, a santidade de Deus sai do templo e torna as coisas puras, gerando vida. O que isso significa? Não sabemos, até encontrarmos este homem, Jesus. Ele afirma estar cumprindo essas visões antigas, mas de jeitos novos e surpreendentes. Jesus andava por aí tocando pessoas impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com sangramento crônico, pessoas mortas. Quando ele as toca, a impureza delas deveria contaminar Jesus, mas em vez disso, a pureza de Jesus se transfere para elas, curando seus corpos. Jesus é como a brasa santa na visão de Isaías. Certo. E Jesus afirmou que ele era a personificação humana da própria santidade de Deus. E que ele e os seus seguidores agora eram o seu templo, para que por meio deles, a presença santa de Deus pudesse sair pelo mundo, trazendo vida, cura e esperança. Então é por isso que Jesus disse que dos seus seguidores fluiriam rios de água viva. E essa é a parte da história onde nós estamos agora. Mas para onde ela vai? As últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus, contada por um homem chamado João. Na visão dele, vemos o mundo inteiro completamente renovado e toda a terra se tornou o templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá, fluindo da presença de Deus, inundando a criação, removendo toda a impureza e trazendo tudo de volta à vida. Amém? Amém. Amém, pastor, amém. Muito lindo, né? Muito lindo ver como Deus, ele é maravilhoso, né? Tudo aquilo que ele faz, que ele se propõe a fazer. Essa visão sobre a santificação, né, das nossas vidas de Deus, ela é muito profunda, né? Normalmente a gente só tem uma visão nesse aspecto do ponto de vista da contaminação, né? Mas eu gosto muito desse vídeo que ele traz uma visão muito diferente. Ele não somente nos leva a pensar na santidade de Deus, mas essa santidade como algo ativo, né, nas nossas vidas, no sentido de nós termos essa ação, por assim dizer, né? Essa manifestação do próprio Deus ativa em nossa direção. Então, a santidade de Deus não somente nos impede, ela não nos impede, né, na verdade, de nos aproximarmos dele, mas ela é viva, né, a partir de Cristo Jesus, ela passa a ser ativa, alcançando o pecador e purificando aqueles que têm um coração disposto a serem tocados. E a partir disso nós somos justificados e santificados, e a partir disso nós passamos, e eu gostei muito do texto de João 7, 38 a 39, que ele cita, né? Jesus fala que do nosso interior, do nosso coração, dos seus seguidores, de dentro de nós jorrariam rios de água viva, né? Que é a própria presença, é o rio de Deus fluindo através de nós. E quando nós entendemos isso, nós entendemos como a santidade ela é importante, porque a santidade, talvez a melhor explanação, a explicação que eu possa colocar, ela não traz somente vida para você, mas ela é capaz de trazer vida para você e para todos que estão ao seu redor. Quando nós entendemos que a presença do Espírito Santo, muito mais do que ser uma presença que nos concede alguns desejos. Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu quero isso, aquilo. São importantes. Deus, eu já falei diversas vezes sobre isso. Deus é um Deus que se agrada, é um Deus que abençoa, que ama abençoar o seu povo. De maneira nenhuma a gente vai rejeitar e nem negar isso. Mas quando você entende que muito mais profundo que isso, que essa presença maravilhosa que nós sentimos do seu Espírito, é que não só nós podemos ser ficados nele, cheios da sua presença, mas que ele transforma cada um de nós em portadores de vida, nós passamos a entender o nosso papel no reino de forma completamente diferente. Tudo que você viveu, tudo que você experimentou na presença de Deus, toda a sua história, todo o seu caminho, Deus simplesmente toca com a sua santidade. E toda a impureza sai e todo o seu ser passa a ter um único propósito. Você passa a ser tocado por Deus e cheio da sua santidade para a glória. E você passa a viver para a glória. Então, a sua família
é para a glória de Deus, o seu casamento é para a glória do seu esposo, sua esposa, seus filhos são para a glória de Deus, o seu trabalho, a sua forma de falar, a forma como comporta, passa a ser para a glória de Deus, porque a glória dele tocou a sua vida. E a partir daí nós somos capazes de gerar. Então é muito profundo quando nós pensamos dessa forma, né, de como Deus nos alcançou e como a santificação e a perseverança, né, dos santos, elas são importantíssimas na nossa vida. Mas eu vou pedir alguém para me ajudar, se alguém tiver com o microfone, para a gente ler aqui juntos, para ficar um pouco dinâmico a nossa aula. E fiquem à vontade para abrir o microfone para poder comentar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o vídeo? Fica à vontade, abre o microfone e vamos nessa. Nem ninguém. Mas alguém que pode me ajudar com a leitura? Alguém está com o microfone de leitura? Eu posso. Amém. Deixa eu só dar uma introdução à santificação e perseverança. Santificação. A santificação é o processo contínuo pelo qual Deus transforma o crente à imagem de Cristo. É uma jornada de purificação e crescimento espiritual que ocorre ao longo da vida do cristão. Versículo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Perseverança. A perseverança é a obra sustentadora de Deus, que mantém o crente firme na fé até o fim. É a garantia divina de que aqueles que verdadeiramente creem permanecerão fiéis, apesar das adversidades. Versículo. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. E antes de ler o chave, né? Eu queria trazer um pensamento sobre a questão da perseverança, né? A santidade, né? Na verdade, fazendo 2 comentários. A santidade é esse processo, né, que transforma o crente, né, a imagem. É uma jornada, né, de purificação e crescimento espiritual que vai ocorrer ao longo da nossa vida cristã. Você vai experimentando e tornando, né, nesse aspecto mais santo a cada vez que você vai se aproximando, entendendo e caminhando. Eu sempre trato desse tema. Em Atos, nós vamos ver muitas pessoas tratando o evangelho, é o próprio apóstolo Paulo, chamando o evangelho como sendo o caminho, e falando, olha, aqueles que são do caminho fazem isso, aqueles que são do caminho. E o evangelho é um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a palavra de Deus, é o Logos. E a única forma que nós temos para caminhar o caminho é caminhando, né? Domingo, eu e o pastor Rodrigo, nós fomos numa igreja, levei uma palavra de um pastor nosso à noite, e eu estava conversando isso com o pastor e falando sobre isso, né? Nós 3 conversando no gabinete. E a única forma de a gente caminhar o caminho é caminhando. Ninguém pode fazer, e o que eu tento falar de forma quase que redundante é que ninguém pode fazer isso por você. Nós não podemos, por melhores e mais dedicados pastores que nós sejamos, os mais dedicados líderes que sejamos, ninguém, meu irmão, infelizmente, vai poder caminhar dessa caminhada. Não adianta, porque meu pastor poderia, minha pastora poderia, nós poderíamos ter as coisas, e por mais que nós fôssemos perfeitos, o que ninguém é, mas a verdade é que não importa o quanto os pastores, os líderes, o seu irmão em Cristo, alguém se dedique a te suportar, no sentido de dar suporte, de sustentar a sua vida em oração, de caminhar junto com você, se você não toma uma decisão, porque a santificação, ela é um processo, ela é uma jornada de purificação e crescimento espiritual sua, somente sua e de mais ninguém. Por isso que nós dizemos que a salvação era individual, e ela não é individual somente no fato da decisão de falar eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador. Ela é individual no seu crescimento, da sua purificação e santificação que ocorre ao longo da vida cristã. E aí eu entro aqui na perseverança para fazer esse comentário, né? Porque, prestem atenção, normalmente quando a gente fala de perseverança, a gente tem a visão, principalmente no meio nosso mais pentecostal, é que não, a perseverança, não, você tem que perseverar. Você tem que perseverar, óbvio, é um conceito que a gente tem que perseverar. Mas entenda que a perseverança é a obra sustentadora de Deus que mantém o crente firme na fé até o fim. Pastor, mas você está falando que a perseverança é minha, não é minha, é de Deus. A perseverança é a obra sustentadora de Deus. Qual é o seu papel? Perseverar, claro, mas como é que você persevera? Você persevera caminhando o caminho, santificando, aprendendo mais do Senhor, entregando-se, quebrantando na presença dEle, ouvindo do Espírito, amando a Deus, conhecendo a Deus, entendendo que Deus não te deve absolutamente nada, mas Ele te amou mesmo assim, Ele tem prazer em ter você como filho, que a sua história mudou, que mesmo durante os seus dias mais difíceis, Deus está com você e Ele vai te sustentar. E essa perseverança
perseverança é justamente a obra que Deus faz nesses momentos. Quando Deus estende a sua mão para você, quando Deus te visita com seus... Quando você é cheio do Espírito Santo do Senhor, quando você se sente tocado numa oração, no louvor, quando você fala em línguas com os dons do Espírito Santo na sua vida, tudo isso é Deus te sustentando, é Deus fazendo a obra de sustentação da sua vida, é Deus trazendo a perseverança para você. Eu lembro, não sei se o pastor Rodrigo lembra, de um louvor antigo, né, que é mais antigo talvez. Elisete, vou te puxar para essa conversa, que a gente caminha bastante tempo, né, nas assembleias, que era um louvor que era assim, era uma vez, outra vez, vai em frente, quem sabe hoje aqui, muralhas vão cair. e receberá tanta paz. Agora é muito lindo, eu chorava. É verdade. Lindo demais a letra dele, pastor. A letra que mexe, né, com o emocional, com a emoção da gente e ver Cristo operando através, né, das coisas que ele faz na nossa vida. Eu não posso nem lembrar que eu fiquei emocionado. Eu veio a memória, eu com 18 anos, 19 anos, entreguei minha vida ao Senhor. Não sabia nada. E tantas idades, tantos sonhos, tantas inseguranças na minha vida. Amém. Deus vai sustentando, e Deus vai moldando, e Deus vai ensinando. E Deus falou que faria, e Deus disse que sustentaria, e Deus me fez um chamado para a vida pastoral, e eu não tinha a menor noção de nada disso. Mas Deus vai trabalhando na vida da gente. Houveram momentos houveram vales, talvez mais vales até mesmo do que pastos verdejantes. Mas É verdade. o Senhor que nos abençoa, eu sustento. E eu posso dizer para você, meu irmão, e outros irmãos podem testemunhar, nesses 5 anos que eu olho para trás, faz 5 anos que eu amei o Senhor e entreguei minha vida a Ele, porque eu fui amado primeiro. Jamais, nos momentos piores da minha vida, jamais eu senti que eu fui abandonado. Jamais eu senti que eu fui abandonado. Deus é que opera a obra dele, é Ele que sustenta o amor. E daí é que vem o versículo de 1 Pedro, né? E ele diz, olha, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizeram, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. A santificação, ela é uma necessidade da vida do crente. Você não precisa de bênção, meu irmão. É óbvio que é bom ter bênção. Você não precisa de respostas, você precisa de santidade, você precisa de intimidade, eu preciso de intimidade e santidade. Porque olha, você está aqui caminhando algum tempo com Cristo, já caminha alguns anos com Cristo, você vai entender perfeitamente o que eu vou te dizer. Existiram momentos na minha e na sua vida que nós tínhamos tudo, e mesmo assim nós não sentimos a presença do Senhor. Mas houveram momentos da nossa vida que, nos piores momentos, onde Deus estou, onde nós fomos cheios do Espírito, e quando você é cheio do Espírito, absolutamente nada faz mais diferença. Se você tem, se você não tem, se o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, porque aleluia, glória a Deus. Então, o que nós precisamos não é de respostas. Se seu coração está angustiado, é isso talvez que eu queira falar. Se seu coração está angustiado de resposta, você não tem intervenção, você precisa de santidade, você precisa de intimidade, você precisa de se derramar a presença do Senhor. Dizer, Senhor, olha, eu não sei o que vai acontecer com essa situação. Eu não tenho forças para trabalhar, não tenho forças para intervir, eu não tenho forças para mudar ela, mas eu confio no Senhor. Eu confio que a perseverança é a sua obra e é o Senhor sustentada. E esse processo, né, ele começa de uma maneira muito gradativa no nosso. O processo de santificação, né, ele é uma santificação, eu dividi aqui em 3 etapas para nós entendermos. O primeiro deles é uma posicional, né, que é a santidade recebida em Cristo na salvação, né? Primeiro Coríntios 1:2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, como todos em que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que texto lindo, eu vou ler de novo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a santificação, ela é posicional, porque Cristo nos leva a essa posição. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós somos santificados a partir do chamado de Jesus. Nós somos chamados para sermos santos, ao mesmo tempo santificados dele. E olha que final lindo quando ele diz, olha, todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, daqueles que invocam em nós. Nós somos santos, assim como nossos irmãos na
na Guatemala são santos, nos Estados Unidos são santos, na Alemanha são santos, no Chile são santos, na Venezuela são santos. Nós somos santos, Cristo nos chamou. A santificação é posicional. Mas ela também é progressiva. O crescimento diário de santidade, né? 2 Coríntios 3,18 fala que em todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, o que é o 2 Coríntios. Ele trata sobre essa questão, né? Sobre a questão do véu, né? De Moisés. Ele fala, Moisés cobria a face para esconder a glória de Deus, mas nós não cobrimos mais, nós temos idade, nós contemplamos a glória do Senhor. E aí nós, ao contemplarmos com a face descoberta a glória do Senhor, nós somos chamados a viver uma santificação cada dia, diária, a viver em santidade. O que te impede de ser santo, meu irmão? Porque nós podemos chegar quando? Hoje, agora, nesse momento, na presença, contemplar a sua face, contemplar a sua glória. Por isso que quando nós somos cheios da presença do Espírito, a primeira coisa que a gente sente vontade de ficar dando é glória, 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 glória. Que não tem outra coisa a você fazer. Quando você presencia a santidade de Deus, a única coisa que nós podemos fazer é reconhecer ela. E essa santidade, ela santifica a nossa vida diariamente, leva ao crescimento, ao abandono das velhas práticas, a tornar importante. Eu estava falando sobre isso num gabinete, não sei quem eu estava falando, eu vou lembrar, eu estava falando sobre isso, né? Que nós cremos que nós, os jovens da nossa igreja, identidades, adolescentes, não adianta, enquanto nós tivermos a visão de que nós não estamos no mundo porque somos proibidos de estar no mundo, sempre vai haverá o sentimento de que estamos sendo cortados, tolhidos, impedidos de algo que talvez fosse bom ou prazeroso para nós. Mas quando entendemos que a presença do Senhor, ela é literalmente melhor, nós não estamos lá, não é porque não podemos estar lá, nós não estamos lá porque aqui é melhor do que lá. Quando nós entendemos que nós não estamos, não porque somos proibidos de estar no mundo, mas porque o que descobrimos no Senhor é bem melhor e bem maior do que isso, faz toda a diferença. E aí vai acontecer aquilo que nós chamamos da santificação final, que é a santidade completa na glorificação, né? Então, amados, 1 João 3,2 diz, amados, agora somos Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Então, nós temos 3 processos, da santificação final na eternidade, o processo de santificação que Deus exerce em cada um de nós, dia após dia, quando entramos na sua presença, contemplamos a sua glória, e a santificação posicional, que somos chamados, Cristo Jesus, a sermos santos, e somos santificados porque invocamos o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a salvação envolve separação, santificação. Então, a santificação é um processo transformador, contínuo, conduzido pelo Espírito Santo. Começa no momento da salvação e continua ao longo da vida do crente, culminando com a glorificação final na eternidade. E aí o versículo-chave aqui é, pois é a vontade de Deus a sua santificação, por isso abstenha-se de toda moralidade sexual, e ele vai tratando sobre outros temas ao longo do tempo. Então, é a vontade de Deus o que? A nossa santificação. E aí, acho que a Yasmin voltou, ela botou que tinha caído. Se puder me ajudar, Yasmin, vou pedir para você continuar. Sim, pastor. Amém. Práticas para a santificação. Estudo da palavra. Imergir-se nas escrituras purifica o coração e renova a mente. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Vida de oração. Manter comunicação constante com Deus fortalece o espírito. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses. Comunhão. Participar ativamente na comunidade de fé estimula o crescimento. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Obediência. Seguir os mandamentos de Deus demonstra amor e compromisso. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Essas práticas são essenciais para o crescimento em santidade. Ao incorporá-las em nossa rotina diária, abrimos espaço para a ação transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. O que é perseverança? Definição. Perseverança é permanecer firme na fé, confiando na graça sustentadora de Deus, mesmo em face de adversidades e tentações. Promessa de Deus. Estou convencido
de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Selo do Espírito Santo. Em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Confiança em Cristo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A perseverança não é um esforço meramente humano, mas uma obra divina que nos capacita a permanecer fiéis até o fim. Amém. Amém. Então, a perseverança é fundamental, assim. Eu botei aqui esse conceito para que a gente possa ter a nosso entendimento clareado em relação a isso, né? Nós normalmente entendemos que a perseverança não, eu vou me esforçar muito, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou... Não, a perseverança ela não é um esforço humano, ela é uma obra divina que nos capacita a permanecer fiéis até o fim. Então, o que é perseverança? É permanecer firme na sua fé, na sua confiança de que é Deus que te sustenta. Meu irmão, a base, preste atenção, a base de uma vida cristã saudável é confiança, que é fé. Confiança é fé. Fé em Deus e sua palavra. Quando nós perdemos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, quando nós perdemos esse norte, tudo desmorona na nossa vida. Então, a perseverança é permanecer firme. Por quê? Porque Deus nos fez uma promessa, né, que Ele vai completar a boa obra. Você ainda não está lá, meu irmão. Ainda tem coisas que Deus precisa fazer na sua vida. Você ainda está passando por processo. Confia, Deus vai concluir essa obra, porque Ele prometeu que concluiria. Mas como é que eu vou suportar? Porque você e eu recebemos o selo do Espírito Santo. Nós fomos selados, né? Nós fomos marcados. Nós temos o selo do Espírito, que é a promessa de Deus. Quando nós cremos no Evangelho e na palavra da verdade, no Evangelho que nos salvou, a Bíblia diz que nós somos selados, marcados pelo Espírito. E aqueles que têm a marca serão sustentados pelo Espírito. E nós temos a nossa confiança em Cristo. Tendo os olhos fitos em Jesus. Normalmente, eu botei esse versículo aqui de Hebreus 12, porque é um texto que é muito utilizado para problema na igreja. Eu queria expandir um pouco mais Hebreus 12. Normalmente a gente fala, não, porque tem um problema na igreja, a gente não tem que olhar para o homem, né, pastor? A gente tem que olhar para Jesus, né? Não é assim que a gente fala? Normalmente eu ouvo de muitos irmãos, né? A gente normalmente aplica Hebreus 12:2, perdão, somente quando tem problema na igreja, né? Aconteceu alguma coisa, não, mas eu não posso olhar para isso, a gente tem que olhar para Jesus, porque, né, senão a gente não fica na igreja, senão a gente não permanece, por causa disso. Mas esse versículo ele é muito mais profundo, né? Esse versículo ele traz, na verdade, que nossos olhos devem ficar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha à direita do trono de Deus. Qual é a alegria que foi proposta a Cristo? De ter a minha com ele, assentado eternamente à direita do trono de Deus, exaltado, glorificado, mas com com aqueles que são os seus santos separados. Se você colocar os seus olhos em Cristo, você vai entender que a obra que ele começou na sua vida, ele vai terminar. Então, os nossos olhos têm que ficar firmes em Cristo, não só quando tem problemas na igreja. Isso é uma das partes. Na verdade, quando tem problemas na igreja, é até uma desculpa. Não, eu vou colocar meus olhos em Jesus para não resolver. Não, se nós tivermos problema na igreja, nós precisamos resolver. Somos irmãos em Cristo, nos amamos, nós precisamos tratar, passar, superar, né? Não jogar para baixo do pano e frente. Mas colocar os olhos em Cristo significa muito mais, fala muito mais da sua perseverança em crer na promessa, porque a promessa ela é validada, ela é selada pelo Espírito, e que a perseverança não é nada do que eu e você possamos, mas é uma obra divina que nos capacita a permanecer fiéis até o final. E aí, quais são as evidências, né, da perseverança? Né? Evidências da perseverança. Vamos lá, Yasmin, puder? Sim. Evidências da perseverança. Produção de frutos espirituais. A manifestação do fruto do Espírito na vida do crente é um sinal claro de perseverança. Como diz Gálatas 5:22-23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esse é fundamental. Qual é a evidência de que você anda em santidade, que você está em santificação, que você está em perseverança? É necessário, não é opcional. Porque, assim, não é... eu não tenho o fruto, até a produção de frutos... eu não tenho o fruto do Espírito
Mas não, se você não tem um fruto, a Bíblia ela é binária nisso, ela é dicotômica nisso, né? Ela tem duas partes. Ela diz assim: se você não tem um fruto do Espírito, você tem outra coisa. Que outra coisa é essa? É a obra da carne. Não existe um estado intermediário, entendam isso. Não existe um estado de suspensão, onde eu não estou fazendo as obras da carne, mas também não estou. Não, ou você está de um lado ou do outro. Ou o crente tem uma vida com Deus e produz o fruto do Espírito, e o Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão própria. Ou você está do outro lado das obras da carne. Então, a evidência da perseverança de um caminhar com Cristo tem a ver com a manifestação do, né? Então, por exemplo, se você anda sempre triste na sua vida, você precisa rever, né? Você precisa orar ao Senhor, buscar ao Senhor, porque o fruto do Espírito, uma das manifestações é a alegria. Você pode ter problemas, você pode ter lutas, mas você precisa ser alegre pelo poder, porque essa alegria, mas pastor, eu não sinto alegria, mas ela não é sua, ela é a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor que é a sua força. Um crente sem alegria, ele não tem forças, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força, que nos move. Pode falar aí. Conversando com o meu professor de inglês, Uhum. e a gente estava conversando, ele também é cristão, e ele estava contando uma questão pessoal dele, ele estava falando sobre o fruto do Espírito e tudo, aí levantamos a questão, na verdade ele levantou a questão sobre, por exemplo, acho que ele passa alguma situação de uma pessoa que ele convive que tem aquele síndrome de borderline, não sei dizer o nome direito, e que a pessoa tipo, 80% da vida dela tá triste, ou tá muito estressada, ou muito... Aí eu tava conversando e falando sobre o Espírito, sobre buscar Deus e tudo mais. Mas ele, mesmo sendo cristão, ele crê que mesmo essa pessoa que tem essa síndrome, tem essa doença, ela não consegue, por si só, controlar, a não ser por questões de tomar remédio, essas coisas. Eu já creio que a pessoa realmente, por ter essa síndrome, talvez não consiga. Mas nada é impossível para Deus, né, pastor? Mas então... a gente está falando de uma doença, né? Diagnosticada, né, nesse caso. Por que eu tenho muito cuidado para tratar sobre doenças, vamos dizer assim, né, doenças da alma, né, doenças estão atreladas à parte psicologia, psiquiátrica, né, do conhecimento humano. Porque, 2 pontos, né? Primeiro eu vou falar da doença. Em sendo doença, sendo indicada, é muito sério. Se você tem dificuldade com isso, procure ajuda, né? Procure um profissional, tome a medicação necessária, seja orientado para um profissional para que você fique bem, né? Se você precisar de ajuda, estou falando aqui na nossa aula ao vivo, se tiver algum irmão com essa dificuldade, nos procure, nós orarmos e orientarmos você também a procurar um profissional, porque é importante, tá? Isso é muito sério. Fechada essa observação, também nós vivemos numa sociedade que hoje em dia todo mundo se autodiagnostica, né? Talvez a Lorena está aqui conosco, pode falar melhor do ser profissional da área, mas todo mundo faz um autodiagnóstico de alguma doença psicológica, somática, psiquiátrica, né? É o famoso... A pessoa que... Te dar um exemplo claro, a pessoa que... não trabalha, não acorda cedo, não estuda, não quer nada com a vida, e fala, não, é porque eu tenho TDAH. Nunca foi. Desculpa, é verdade. Desculpa a expressão. Na minha época, eu estou com 44 anos, na minha época, chamava vagabundagem. Né? Ou às vezes, né, pastor, é a falta de uma vitamina D, de uma B12 baixa. Eu estou falando assim, só para ficar claro aqui que ficou meio junto TDAH e vagabundagem, só para não haver mal entendimento, eu não estou dizendo que quem tem TDAH, na minha época, chamava vagabundagem, não é isso? TDAH é algo que precisa ser tratado, é um assunto sério, precisa ser acompanhado. As pessoas que são diagnosticadas de verdade, mas o que eu estou dizendo é que tem muita gente se apoiando para TDAH para justificar aquilo que nós sabemos que é vagabundagem, porque não tem nada a ver com TDAH, é porque a pessoa não se esforça, ela é procrastinadora, ela não está a fim de fazer, ela vive encostada nas coisas. Não é um problema, né? Assim como as pessoas se autodiagnosticam com depressão. Irmãos, depressão é sério, profissional habilitado, formado para diagnosticar isso, né? Tem N variações, o espectro é muito amplo. Então, a gente precisa ter tomado cuidado. Então, dito isso, voltando lá no que você estava falando, né? Obviamente que a pessoa que tem uma síndrome de borderline, por exemplo, ela precisa de acompanhamento, e são questões químicas, psicológicas, psiquiátricas, são outras questões, né? E aí, nesse caso que eu creio sim, obviamente, que Deus pode curar
qualquer pessoa. Não porque a pessoa ela é menor ou menos importante, ou tem menos valor, porque tem esse tipo de doença e é crente. Não é isso. Eu creio que pode curar ela, assim como eu creio que Deus pode curar um câncer, assim como eu creio que Deus pode curar, né, de uma doença de reumatite, de reumatose, de coisa, porque Deus cura, amém? A gente sabe que Deus, em nome de Jesus, eu creio que Deus pode. Nós não podemos simplesmente descartar essa possibilidade. Mas quando eu falo aqui de alegria, né, é porque tem pessoas que acabam, tem crente que assim, é o que eu tô falando, 89%, 90% da igreja não tem borderline, entende? Se você for pegar 90%, sei lá, dos pessoas, dos crentes que andam tristes, que são mal-humorados, não tem a ver com uma doença da alma, vamos dizer assim. Tem a ver porque é mal-humorado mesmo, porque não quer ter, não quer mudar, não quer ter a sua vida transformada, não quer ter a força na sua vida, porque está acomodado nesse aspecto, né? E eu estou botando mais uma vez, eu não estou falando de doença, estou falando de vida do dia a dia. Meu irmão, se você não crê que o Senhor vai mudar essa história, se você não for para a sua vida e encarar ela de frente, crer que Deus vai derrubar esse gigante, que Deus vai fazer esse milagre, da sua alegria, o diabo vai roubar a sua alegria, você vai cair, você vai abandonar a sua fé. Por isso que a alegria ela é tão importante, que ela é um fruto do Espírito, assim como o domínio próprio, assim como ser bom. Então nós precisamos crer e entender, né? Deus ele tem muita gente. Seja alegre no Senhor. Persevere, ame, tenha paciência, seja bondoso. Olha que gente, para mim, Gálatas 5, assim, ele é mandatório. Eu cito 99,99% das vezes que eu falo, porque eu acho que as pessoas passam muito batida por isso. Fidelidade, né? Não é só fidelidade a Deus, é fidelidade em tudo na nossa vida. Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, tem muita dificuldade em ser fiel aos processos, aos casamentos, à sua vida conjugal, qualquer coisa, aos processos da sua vida. Então, mansidão, domínio próprio. Então, nós precisamos crer que esse fruto é evidência da perseverança, né? A resiliência, né, nas provações. Pode ler para mim, a gentileza? Resiliência nas provações. A capacidade de manter a fé e crescer em meio às dificuldades demonstra uma perseverança autêntica. Como ensina Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem ter falta de coisa alguma. Amém. Eu podia parar aqui, né? Em Tiago 1:4 acabou, né? 1, 2 e 4 acabou, né? Se você não entendeu o que Tiago está dizendo aqui, olha que coisa profunda. Ele fala, considere um motivo de alegria as provas que vocês passam, as diversas. Ele não nem fala uma, ele fala as diversas. Sabe esse montão de prova que você está falando? Isso é um motivo para você se alegrar. Porque vocês sabem que essa prova ela vai produzir uma fé perseverante. E essa perseverança ela vai produzir uma ação completa. Que ação é essa? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem ter falta de coisa alguma. A aprovação, ela traz maturidade, então, ela traz integridade para o cristão, testa o nosso coração, nós somos provados, somos aprovados, ele vai falar nesse capítulo 1. E aí, nós traz também esse desejo contínuo de seguir a Cristo, né? Esse anseio de persistente conhecer e obedecer a Jesus, negar a si mesmo diariamente, é uma marca da verdadeira perseverança. Jesus fala em Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar, tem que negar a si mesmo e tomar diariamente a sua cruz. Tome diariamente. Não existe seguir a Cristo sem tomar a cruz. Não existe seguir a Cristo sem negar a si mesmo. Não existe. Hoje nós vivemos um evangelho onde as igrejas têm vendido uma fé sem se negar, sem negar a si mesmo. Uma fé sem tomar a sua cruz diariamente. Não existe fé em Cristo. Não existe convite para vir a Jesus que você permaneça como você é. Que você não mude quem você é. A fé em Cristo envolve obrigatoriamente negar a si. Nós temos vendido um evangelho, na grande maioria das igrejas, que apagou Lucas 9:23, um evangelho sem que oriente as pessoas a se negar a sua natureza. Ela é parte fundamental, indispensável da nossa. E essas evidências, né, nos ajudam a discernir se estamos verdadeiramente perseverando na fé ou apenas seguindo uma rotina religiosa e vazia. Tem um monte de gente religioso, vai na igreja domingo, dá o dízimo, faz não sei o quê, bota louvor às 7 horas da manhã todo dia. Mas se você não tem fruto do Espírito, se você não se alegra mesmo diante das provações, se você não amadurece como cristão, você corre um grande risco de estar sendo só religioso. Se você fosse para a igreja adorar a Deus ou não ir para qualquer lugar, daria no mesmo processo. Porque se você não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não mudar, não faz nenhuma diferença. Então, a comparação em santificação, eu já vou caminhar para encerrar. Então,
qual é a comparação, né? Santificação e perseverança. A natureza, né, da santificação é um crescimento progressivo em santidade e da perseverança é permanecer na fé até o final. Qual é a base, né? A base da santificação é a obra do Espírito e a base da perseverança é a graça sustentadora. E aí o resultado é o reflexo da santificação, é o reflexo de Cristo na vida diária. Você vai refletir a vida de Jesus na sua vida diária. Você vai ser alguém que testemunha através da sua vida, através da santificação. E qual é o fruto qual é o resultado da perseverança? É a salvação consumada na eternidade. Embora distintos, esses conceitos estão intrinsecamente ligados à vida do crente. A santificação é o processo qual nos tornamos mais semelhantes a Cristo, enquanto a perseverança é a garantia de que permaneceremos fiéis até o fim. E aí já citei o texto, né, de santificação, 1 Tessalonicenses 4, 3-4, e também de Filipenses. E aí, vivendo em santidade. Você pode ler, Yasmin, para nós na aula? Posso. Vivendo em santidade e perseverança, submissão ao Espírito Santo. Entregue-se diariamente à direção do Espírito Santo, permitindo que ele o guie em seu crescimento em santidade. Confiança na graça de Deus. Apoie-se na graça sustentadora de Deus para permanecer firme, especialmente em tempos de provação e dificuldade. Prática constante. Cultive hábitos espirituais como oração, estudo bíblico e comunhão, que fortalecem tanto a santificação quanto a perseverança. Reflexão e autoexame. Regularmente, examine seu coração e ações, buscando áreas que necessitam de maior santificação e fortalecimento na fé. Desse texto aqui eu só queria destacar isso, né? O autoexame, né? A reflexão, o autoexame, ele é fundamental. Mas, pastor, de onde você está tirando isso? É uma teologia coach? Não, irmão. A fé cristã é baseada no autoexame. O texto mais claro sobre isso é o texto da ceia. Qual é o texto da ceia? Qual é o pré-requisito? Qual é a condição para você participar da ceia do Senhor? Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Ele não diz assim, pastor Rodrigo, sai lá do púlpito e vai examinar cada irmão para ver se pode ser. É isso que a gente tem que fazer? Não, de jeito nenhum. Teve uma época da igreja legalista que as igrejas batiam de porta em porta para checar se os irmãos estavam em santidade para tomar a ceia. Levava 4 meses. Aí a gente costuma brincar que quando ele chegava no último da primeira casa, podia ter pecado e estragado a ceia toda, né? Porque não tem como. O autoexame, ele é fundamental. Você nunca vai ver uma postura nossa na igreja de apontar o seu pecado. Apontaremos o pecado, não o seu. Nossos papéis como pastores é te ajudar a caminhar, é orar com você e ensinar, pregar a palavra. A palavra é essa. Pá, é isso, as obras são essas, pecados são esses, santificação é essa. Mas o autoexame de pegar isso e falar assim, não, agora eu quero olhar para minha vida, nossa, mudar isso, mudar aquilo, mudar dessa forma, cabe a cada um de nós. Porque a caminhada de santificação, o processo de santificação e de perseverança, ele é individual. Nós apontaremos o erro, nunca apontaremos o seu erro. Porque o seu erro cabe você, como crente em Cristo Jesus, mudar. Cabe você identificar e mudar. Ah, pastor, mas aí fica fácil, porque aí então eu vou guardar, eu não vou mudar, ninguém sabe, ninguém está apontando o meu erro, eu vou ficar com um grave, sério risco de nem ser tido, se você pensa. Você não entendeu absolutamente nada. Você não aprendeu absolutamente nada. Porque aquele que está em nova criatura tudo se fez, velhas coisas passaram, tudo. Querer estar em santidade, ter desejo de estar na vontade de Deus, andar em santificação, perseverar pela sua salvação, dar valor à salvação. Hoje a igreja parou de dar valor à salvação. Não se fala mais de salvação, não se prega mais sobre salvação, se prega sobre qualquer coisa, não prega de salvação. Se prega que quando você dá um passo para Deus, Deus abre os céus sobre sua cabeça. Quando você quer ser usado por Deus, um monte é baboseira, conversa fiada, que não leva, conversa torpe, que não leva ninguém a lugar nenhum. Nós falamos sobre isso. Domingo agora nós pregamos, sejam filhos da luz. Conversa torpe, palavras torpes levam a nada. O que a pessoa ouve hoje, amanhã já não adianta nada. O que vai fazer você ser crente, meu irmão, não é se Deus abriu, deixar de abrir o céu, se moveu, se não mover, se destravar uma chave na sua vida. Rapaz, isso é besteira, meu irmão, isso é engodo. O que vai fazer você permanecer firme na sua fé é santidade. É você entender que você está perdido sem Cristo, que se você não perseverar na sua caminhada, você vai para o inferno. Isso é o que me sustenta, isso é o que tem que sustentar cada um de nós. Que a nossa perseverança é para a salvação, para viver eternamente com Deus, não tem outra mensagem. Óbvio que Deus abençoa, óbvio que Deus vai agir na sua vida, óbvio que nós podemos orar para que Deus te livre dessa situação, mas o crente que não tem a visão da salvação, que não tem os olhos fitos em Cristo, na salvação eterna, ele é um crente sem propósito. E aí o versículo dos heróis da fé, né? Da sequência dos heróis da fé de Hebreus 11, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo, eu preguei sobre isso na casa. Portanto, também, nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos em Jesus, autor e consumador. A mensagem do Evangelho, o processo do Evangelho não é outra além desse aqui. A gente já tem um monte de testemunho, uma galeria de heróis da fé, profetas, homens que caíram e erraram como nós, que foram abençoados por Deus, que tiveram suas vidas restauradas, perdidas e ganhas novamente. Tá tudo lá, tá testemunho, uma grande nuvem de testemunho. Então, qual é a nossa desculpa? Mais de uma. O que a gente tem que fazer? Nos livrar de nos atrapalha. Esses engodos, essas conversas, essas pregações de pseudo-evangelho hipergraça que não levam a lugar nenhum. Cultos motivacionais, cultos sobre que usam técnicas de falar em público, né? Para mover só uma emoção. Meu irmão, isso não é evangelho. A gente tem que se livrar de tudo isso que nos atrapalha e mais do que do pecado. Porque Deus vai abrir a porta, porque essa semana a chave, recebeu essa chave. Mesmo você pode receber todas as chaves. Se você não se livrar do pecado, se você não negar a si mesmo, se você não mudar a sua conduta, se você não abandonar a prostituição, se você não abandonar a pornografia, se você não abandonar a velha criatura, se você não abandonar a mentira, se você não abandonar a fofoca, não vai fazer diferença nenhuma. A chave nenhuma que você quer a chave? A chave é essa, abandona o pecado. E a partir daí nós corramos para a perseverança, a corrida que nos é proposta. E Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir na nossa vida, Deus vai agir na... Nós precisamos de santidade, e isso é o que pede. E aí na reflexão final e aplicação prática. Então avalie o seu crescimento. Eu não vou ler os versículos, que é só um resumo do que eu já li. Traz, avalie o crescimento no final desse dia, dessa aula, possa falar o seu coração. Fortaleça a sua perseverança, desenvolva, né, um plano de ação. Isso aqui, eu não falei, crie metas, né, específicas para crescer em santidade e perseverança. E coloque na sua prática espiritual diária e semanais, na sua oração, jejum, leitura da palavra, prática de solitude com Deus, adoração e principalmente, né, busque apoio para os pontos, compartilhe seus objetivos, né? Pode ser um mentor espiritual, um grupo de apoio como é o Conexão, a comunhão, a prestação de contas. O que é prestação de contas? É você dar conta da sua vida, falar, meu irmão, eu estou passando por uma dificuldade, alguém pode orar por mim, passando a luta no meu trabalho, poxa, meu casamento está em dificuldade, estou precisando de ajuda. Para isso que serve, né? Esse acompanhamento espiritual. Se é muito grave, procure os pastores, marque um gabinete. Pela misericórdia do Senhor, nós vamos tentar ajudar, crendo que Deus vai nos dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Pare no Conexão, vive em comunhão, compartilhe os irmãos, e assim você vai crescer. E lembre-se, né, a santificação e a perseverança são obras de Deus em nós, mas requer a nossa cooperação ativa. E aí que possamos crescer continuamente, perseverando até o fim. Bom, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que possa ter falado no teu coração de forma muito clara, né? Sobre aquilo que nós precisamos e devemos, né? Crer na caminhada. Deus tem nos sustentado e Ele vai te sustentar na perseverança. Mas Deus requer santidade. Deus requer uma vida de intimidade. E isso é uma decisão que somente cada um de nós podemos tomar. Cada um de nós. Amém? Jesus abençoe a sua vida. Eu vou pedir para Yasmin orar para nós encerrar em nome de Jesus. E nós podemos ir mais essa aula. Na próxima semana nós continuaremos de número 38, depois estudo de número 39, e encerraremos esse ano a Escola de Discípulos e a apostila de módulo 3. Do módulo também? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, glorificamos o seu nome por mais essa terça-feira, Senhor, de estudo na nossa Escola de Discípulos, Senhor, que tem sido uma bênção. Pai, gostaria de agradecer, Senhor, pela profundidade, Senhor, desse estudo elaborado pelo pastor. Pai, que a cada terça-feira, Senhor, possamos ter mais vontade, Senhor, de aprender aquilo que a sua palavra nos deixou, Pai. Sua palavra que se renova, Senhor, sua palavra que é viva. Que possamos, Deus, todos os dias, Pai, ao ler a sua palavra, Senhor, que ela possa enraizar em nossos corações, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando os pastores que estão à frente desse ministério, Pai. Que eles possam, Pai, cada dia que passa, Senhor, com a sua dedicação, Senhor, que eles possam, Deus, crescer espiritualmente, Senhor. E que possamos, Senhor, e possam ser, Senhor, espelho para nós, para que possamos crescer juntos como comunidade, como igreja, pois sabemos, Senhor, que é isso que o Senhor deseja. Possamos crescer, Senhor, ainda mais todos os dias, Deus. É isso que eu oro, Pai. Eu oro para que nossa igreja seja uma igreja avivada, Pai, com cristãos, Senhor, que entendem, Pai, efetivamente aquilo que o Senhor nos ensinou, para que não sejamos, Senhor, assim como a sua palavra diz, levados como crianças, Pai, de um lado para o outro, mas que possamos, Senhor,
solidificar a nossa fé na rocha que é Jesus. Então, Deus, eu peço que o Senhor abençoe profundamente, Senhor. Derrame chuva de bênçãos na vida desses pastores, Senhor, que travam batalha, Senhor, todos os dias, pois sabemos que não é fácil, Deus. Estar à frente de um ministério, Pai, é muita responsabilidade com a vida de cada irmão. Então, Senhor, sustente o pastor Lúcio, a pastora Tati, a pastora Jéssica, o pastor Rodrigo, a pastora Tânia, Senhor. Que eles possam, Senhor, continuar, Pai, trabalhando na sua obra com tanto afinco como eles têm feito até hoje. Senhor, agradeço pela vida dos meus irmãos que estão presentes aqui, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, cada dia mais a sua família. Que eles possam, Senhor, assim como eu, crescer, Senhor, e ter vontade, Senhor, de se aprofundar ainda mais, Pai. Que possamos ter um resto de semana abençoado na sua presença, possamos ser cheios do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Ó, essa semana nós temos culto online, quinta-feira, amém? Convide alguém, 7h30 da noite. Nós temos também nosso domingo pela manhã, às 10 horas. E aí está chegando, a The Chosen, dia 15 de dezembro, um culto especial na nossa igreja. Faça sua inscrição, convide alguém em nome de Jesus. Jesus abençoe e fique na paz. Paz. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor.